na nota publicada pelo Sport, na oficialização, não chega com um preparador físico, auxiliar. O Sport não informou nada nesse sentido, mas deve chegar com alguém para compor o staff dele. E a partir de agora a gente deve ver, Edinaldo, um desenrolar no Sport na questão de permanências, contratações, montagem do elenco para a temporada 2024. Mas Mariano Sosso, argentino de 42 anos, é o novo técnico do Sport, Ed. Pois é, uma notícia que começou a circular praticamente do domingo para segunda, não foi, Antônio? Sim, domingo à noite. Domingo à noite para segunda-feira. E aí todo mundo fica naquela curiosidade. Quem é o cara? Por onde ele anda? Por onde ele passou? Onde trabalhou? Quando a gente vai para o currículo do cara, a gente percebe que é um currículo considerado bom. É um currículo em que, primeiro, passa no futebol peruano, uma hora é vice-campeão, outra hora é campeão. Passa pelo futebol equatoriano, chegou a uma conquista de campeonato ou foi vice no equatoriano? No equatoriano ele foi vice ou foi campeão? Foi vice, se eu não me engano. Foi vice-campeão equatoriano. Já passou em clubes como o São Lourenço, né? Como o Defensor e Justiça. Defensa e Justiça, Sport Cristal. Defensa e Justiça, exato. Isso. Sport Cristal. Então é um cara que tem um currículo que é para ser levado em consideração. Com certeza. E ele está marcando via esporte a entrada dele no futebol brasileiro, né? Isso. Se fizer um bom trabalho, fica marcado no futebol brasileiro. É esperar para ver o que é que acontece. Com o Gustavo Florentin foi diferente, porque ele realmente entrou no futebol brasileiro pelo esporte, mas não vingou, não repercutiu, né? Terminou não acontecendo em clube nenhum do futebol brasileiro. No caso desse aí, eu tenho a impressão que ele tem mais currículo e chega com mais credibilidade do que o Gustavo Florentin, sem dúvida nenhuma, né? Com certeza. E a gente tem que lembrar o seguinte, né? O contexto da chegada de Florentin foi um contexto muito específico, porque o Florentin chegou em meio à temporada. Ele não chegou para começar a temporada, ele chegou com a Série A em andamento. O Sport fez a aposta no Gustavo Florentin. Já o Mariano Sosso chega à Ilha do Retiro para montar o planejamento de 2024, montar o elenco, ajudar na escolha dos jogadores, no modelo de jogo do Sport Clube do Recife, vai fazer toda a pré-temporada. Então, ele vai ter esse tempo. Agora, eu concordo com você com o fato de que o currículo dele para o futebol da América do Sul é um currículo interessante. Você não vê um clube do tamanho de um River Plate, de um Boca Juniors, não. Mas você vê equipes de ponta... São Lourenço é um bom time. Mas eu não tô colocando, mas não é no mesmo patamar do Boca Juniors e do River. O que eu quero colocar é o seguinte, você vê equipes de um alto patamar no futebol sul-americano. Você não vê as equipes tops, claro, senão não estaria no patamar do Sport, mas você vê equipes de alto patamar, como São Lourenço, Emelec, Real Garcilaso, Sporting Cristal, Defensa e Justiça, equipes que vêm fazendo boas campanhas e que vêm conquistando até títulos continentais, como por exemplo a Copa Sul-Americana. Então é um treinador que vinha sendo observado, que vinha tendo oportunidade, equipes de expressão em alguns países do futebol sul-americano. Para você, ele tem mais para ser um Gustavo Florentin ou para ser uma surpresa como o Vojvoda lá do Fortaleza? É difícil afirmar isso, né, Ed? Porque os dois casos... O Vojvoda, primeiro, eu acho que... Chegou que pouca gente sabia quem era, né? Quando chegou no Fortaleza. Era uma aposta naquele momento. Era uma exceção. Não dá pra gente dizer que o Vojvoda... Não dá pra gente cravar nada. Não dá pra gente cravar nada, Ed. Sinceramente, eu não vou cravar nada aqui. Eu acho que o Sosso vai fazer isso, acho que o Sosso vai fazer aquilo, vai dar muito certo, vai dar muito errado. Não dá pra gente cravar absolutamente nada, sinceramente. Dá pra gente dizer o seguinte, o Sosso é o tipo de treinador que... gosta de um futebol ofensivo. Até convido o torcedor que está ligado com a gente aqui na Rádio Jornal a acessar o nosso site JC Online, blog do torcedor, para conferir uma entrevista que fiz com um setor Melgar lá do Peru. Eu conversei com ele. Que ele foi vice-campeão peruano. Isso, foi o último trabalho do Mariano Sosso. Eu conversei com o Carlos Uniga Alpaca, é um cara que cobre o Melgar há alguns anos, por uma das principais rádios do futebol peruano, e ele contou toda a passagem do Mariano Sosso lá no Melgar. Ele insistiu dizendo que é um treinador que gosta de um futebol muito ofensivo, gosta de linhas mais adiantadas, pressionando o adversário. Lá no Melgar ele utilizou um sistema com 3 zagueiros, 2 alas, só que ele sofreu bastante com algumas coisas. Primeiro, no Melgar, o Mariano Sosso chegou já com o elenco pronto. Ele chegou em meio à temporada. E o elenco que foi montado para o Melgar era um elenco muito limitado, com poucas opções e variações de jogo. E ele acabou sofrendo com isso.
Só que a partir do momento que virou o segundo turno, que é o torneio clausura, né, a segunda parte do campeonato peruano, ele teve a oportunidade de contratar alguns atletas. Sim. Fez contratações, só que ele ainda pecou por insistir demais no mesmo modelo de jogo. Segundo o que trouxe o setorista do Melgar pra gente aqui na Rádio Jornal. É uma entrevista que a gente vai veicular na rádio, inclusive, a partir do dia de amanhã. Mas ele pecou por insistir demais no mesmo modelo de jogo quando não tinha material humano pra isso. Então, ele até usou o termo teimoso em relação ao Mariano Sosso. Mas é um recorte apenas de um trabalho. Ele ainda assim fez uma campanha excelente com o Melgar, a gente tem que colocar isso. Pegou o Melgar na vice-lanterna do campeonato peruano, vice-lanterna, veja só, e levou até a segunda colocação no torneio clausura, levou a fase pré-libertadores. Então, foi uma campanha de recuperação, uma campanha exitosa, de um time que, apesar de ser grande no futebol peruano, apesar de frequentar torneios continentais, começou a temporada passada muito ruim, muito mal, pouquíssimo, com aproveitamento baixíssimo, e a partir da chegada do Mariano Sosso, realmente conseguiu se recuperar na competição, conseguiu apresentar um futebol melhor. Pois é. Agora, quem o acompanha nessa chegada para o esporte? Ele vem com quem? Então, o Sport não divulgou na nota oficial no site quem viria com ele, mas ele deve vir com auxiliar ou até mesmo com membros para compor o staff, né? Para o primeiro trabalho dele no futebol brasileiro. Eu tava dando uma olhada também, Ed. É o 12º treinador estrangeiro da história do Sport. 12º treinador estrangeiro diferente. Foram mais passagens de treinadores estrangeiros, mas alguns se repetiram. Mas ele é o 12º treinador estrangeiro diferente da história do Sport Clube do Recife. É esperar para saber como é que vai ser o trabalho desse treinador argentino no time do Sport, porque é aquilo que eu falei, o currículo dele não é ruim. Ele tem umas passagens interessantes, tem títulos interessantes, e é esperar para ver como é que vai ser a chegada dele aqui na capital pernambucana. Pois antes da gente tratar de mercado a partir de agora, de possíveis renovações, contratações, vamos escutar o que disse o Guilherme Falcão, que é membro do Comitê Gestor do Sport Clube do Recife, ontem aqui na Rádio Jornal, no Fórum Esportivo, quando o nosso João Vitor perguntou a respeito da possível renovação com o lateral Felipinho, que pertence ao Arte Sul do Rio de Janeiro. Vamos escutar o que disse o Guilherme Falcão. A gente tem aqui uma lista ampla aí de jogadores que nos interessam. Eu não vou comentar um a um por motivos aí de não atrapalhar, porque isso atrapalha pra caramba. Mas a gente tem uma lista definida de jogadores para renovação. A gente já iniciou a conversa com praticamente todos eles. Acho que não está faltando ninguém receber ou um contato ou uma proposta do esporte. Isso já está na mesa aí. E é um trabalho árduo, porque bem ou mal são jogadores que tiveram destaque. O Sport fez uma campanha sólida na Série B, fez uma campanha sólida no ano, na verdade. E esses jogadores são o produto disso. E a gente vem aí encontrando receptividade, encontrando disponibilidade, encontrando o desejo de permanecer, um nível de profissionalismo desses atletas que fazem parte do esporte muito, muito alto, né? Querem entender de projeto, querem entender de perspectiva, não é só dinheiro por dinheiro. Então isso é uma coisa que nos alegra e nos faz ter a confiança de que a gente está realmente dentro do caminho certo. Tá, então, Guilherme Falcão, membro do Comitê Gestor do Esporte, mas à medida que chegou o Mariano Sosso, algumas informações começaram a ser vazadas também a respeito de possíveis renovações. Primeiro vamos falar do Edinho. O Sport demonstrou interesse em renovar contrato com o Edinho, o atacante Edinho, que não foi um titular absoluto nessa temporada, alternou muito a ponta direita com o Facundo Labandeira, terminou a temporada até como jogando mais. Não. Tem interesse na renovação. A grande questão é que... Mas não é uma prioridade. Não, é difícil estabelecer prioridades assim. O Sport demonstrou interesse em renovar com alguns atletas e tá tentando a permanência de alguns atletas, sabe? A questão do Edinho é que o Sport demonstrou esse interesse, está conversando com o atleta. Não, eu pergunto porque quando o clube, mesmo demonstrando interesse na renovação, mas diz que para aquela posição busca outras alternativas, passa realmente a não ser uma grande prioridade. Não passa. Passa, de fato, a não ser uma grande prioridade. Passa a ser um interesse, mas não uma prioridade, né? Mas assim, houve o interesse do esporte. Houve o interesse do esporte, isso é um fato. A grande questão é que o Edinho pertence ao Fortaleza, tá?
E pelo que a gente viu de informação chegar lá de Fortaleza, eu conversando com alguns colegas da imprensa cearense, o Fortaleza tem interesse em ter o atleta no começo do ano. Há de se observar como é que vai ser esse começo de ano do Fortaleza, porque tem campeonato estadual, tem Copa do Nordeste, tem Copa do Brasil, tem campeonato continental também, que o Fortaleza joga. Então, assim, é um calendário apertado pro Fortaleza no começo do ano, e pode ser que o Fortaleza enxergue no Edinho uma peça de rotação nesse começo de temporada. Então, é algo que o Sport vai ter que aguardar a definição do Fortaleza com o atleta, com o Edinho, para saber se conta com ele ou não pro ano que vem. Sobre o Fabinho, volante, permanece na Ilha do Retiro. Informação que a gente apurou agora há pouco. Assinou o contrato. Naquela condição de redução salarial ou não? Se readequou a nova realidade financeira do Sport e vai ficar no Sport. Fabinho tem contrato renovado com o Sport para a próxima temporada. Mais e Jorginho? Um ano. Jorginho segue indefinido. Segue em negociação. Agora, o Jorginho está recebendo muitas propostas de outros clubes. E o Jorginho é o tipo de jogador que, sinceramente, não imagino ele aceitando uma readequação salarial. O Sport teria que pagar um pouco mais para permanecer com o Jorginho. Não só pelo que ele fez na temporada 2023, mas por ser um jogador interessantíssimo a nível Série B no mercado. Então, o Sport segue negociando com o Jorginho, não há definição, mas é um atleta que também está recebendo propostas de outros clubes. Ontem falou-se numa sondagem que foi feita a um jovem atleta do Internacional, Gabriel. Alguma confirmação sobre esse interesse, sobre essa sondagem? Não. Eu recebi a informação de que, de fato, o Sport sondou esse atleta. Gabriel sondou também, Barros, o nome Gabriel dele. Gabriel Barros. Sondou também o Rômulo, atleta da base do Atlético Paranaense. Parece que o que está pegando com o Gabriel Barros é o fato do Internacional querer a venda e não o empréstimo, né? Isso. Então, o Sport sondou a situação desses atletas, como também sondou a situação do Tylon. E a sondagem nada mais é do que você ligar para o empresário do atleta, para o clube, perguntar como é que está a situação dele, o que é que pretendem com esse jogador, se existe possibilidade de negócio, mas nada relacionado a uma proposta oficial, um contato direto, de fato, do Sport Clube do Recife. Quando é que, na sua previsão, o Sport começa aquele corre-corre das indicações de jogadores já valendo, já chegando? As indicações já começaram. Por parte do Sosso, eu acredito que não. Mas o Sport já está mapeando os jogadores do mercado. Já está fazendo isso há algum tempo, junto com análise então, de desempenho. A qualquer momento vai começar a pintar jogador para lá, jogador para cá, várias posições. O que deve acontecer é o seguinte, o Sport tem negociação encaminhada com alguns atletas, isso é um fato. E aí essas negociações, esses atletas, aliás, vão ser passados para o novo treinador do Sport para fazer, olha, o que é que você acha desse, o que é que você acha daquele. Dentro do modelo de jogo, por exemplo, do Mariano Sosso, o Sport deve adotar 2 alas, jogar com 3 zagueiros e ter 2 extremos abertos pelo campo, né? Então, você tem que buscar jogadores com essa característica, por exemplo. Você pode aumentar o número de zagueiros do elenco, que você vai utilizar 3, se ele de fato implementar o mesmo sistema que ele implementou no Melgar. Então, existem todas essas variáveis que o Sport, por estar negociando com o Sosso há algum tempo, já está avaliando com certeza. Quer ver um outro jogador, Ed, que tem um futuro definido pelo que a gente tem de informação dos bastidores? Everton, lateral, oriundo das categorias de base do Sport. Tem contrato com o Sport até o meio de 2026, tá? E pelo que a gente recebeu de informação, o Sport estaria disposto a emprestar o atleta. Ele não permaneceria na Ilha do Retiro para a próxima temporada, ganharia rodagem com empréstimo. Então, o futuro do Everton, por exemplo, já está encaminhado nesse sentido, não deve permanecer. O Eduardo já está fora ou ainda tem esperança de ficar no Sport? Segundo o empresário do Eduardo, ele não recebeu nenhum contato do Sport Clube do Recife. Então, isso já deixa um entendimento uma conotação de desinteresse, né? Exatamente. Então, já deixa uma conotação de desinteresse total em relação ao Eduardo. E o venezuelano continua com o contrato? O venezuelano, o Roberto Rosales, tem contrato. Ele tem contrato com o Sport até o final do ano que vem. Sobre Alan Ruiz, conversei hoje com um dos agentes do Alan Ruiz, o Weber Marchione. O Alan Ruiz chegou hoje a Buenos Aires, ele já estava com essa viagem programada, tá? Muita gente pegou esse post do Alan Ruiz nas redes sociais, do agente do Alan Ruiz, e disse, olha, já tá voltando para Buenos Aires, não fica no Sport. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Alan Ruiz é argentino, é de Buenos Aires, então ele foi passar o fim de ano com a família. Ele estava lá com essa viagem programada já há algum tempo.
segundo que eu conversei com o Weber Marchione, o agente do Alan Ruiz, as conversas, perdão, as conversas seguem, tá? Visando uma possível renovação de contrato do argentino com o Sport. Existe uma questão salarial, que o Sport está propondo uma readequação salarial em relação ao Alan Ruiz, mas esse é um dos pontos de alguns que o Alan Ruiz vem discutindo com o Sport Clube do Recife. Então, não está descartado, segue negociando e existem alguns pontos para se resolver em relação ao Alan Ruiz. No caso de Thierry, todo mundo sabe que o contrato dele vai até o próximo ano, né? E Sabino também? Sabino tem contrato até abril do ano que vem. Também vai até abril. Exato. Ok, vamos então aguardar, ficar aí de olho, porque o Sport deve começar, né, já a anunciar gradativamente mais chegadas de vários jogadores, porque o Sport também deve passar aí por uma boa reformulação no seu elenco. Sim. Até pelo quantitativo de jogador que já foi embora, né? Tem uma certa quantidade aí, se você pegar aí o Diego Souza, o Gabriel Santos, Peglo foi embora também, Foi né? embora, fica não. Peglo, é um monte de jogador, Wanderson, Sim. Gabriel, o Fabrício Daniel, uma série de jogadores que já se mandou, então o Sport busca uma nova reformulação nesse seu elenco ao longo do campeonato. Isso deve acontecer com mais intensidade a partir de agora, né? Com a chegada do Mariano Sosso, desembarca no Recife na próxima quinta-feira. Ok? Ok. Pronto, essas as novidades do Leão da Ilha do Retiro. Você acaba de acompanhar a terça-feira rubro-negra aqui no Bola Rolando. São 19 horas, 11 minutos.